texto que eu quero compartilhar com os irmãos hoje está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, no capítulo 18. Há dois ensinamentos sobre oração que Lucas resolveu reunir neste capítulo. São ensinamentos bastante distintos, mas o tema é o mesmo, oração. E depois eu vou inserir um terceiro aspecto da oração, que não está aqui em Lucas, mas que talvez seja o nosso grande dilema sobre esse tema. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 18. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo, ele não a quis atender. Mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus e nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa para não acontecer que por fim venha a molestar. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz esse juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim que sou pecador. Digo a verdade a vocês, que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas todo o que se humilha será exaltado. Amém. O Senhor abençoe sua palavra lida e que sejamos edificados por nela refletir. Amém, Senhor. 2 parábolas, 2 pequenas histórias que Jesus cria na sua rica imaginação para nos ensinar acerca da oração. Vamos começar com a segunda, o episódio em que ele usa 2 personagens comuns daqueles dias, não tão dos nossos dias, um fariseu e um publicano. O fariseu é um indivíduo bastante religioso, um praticante radical do judaísmo, alguém muito dedicado à leitura da lei, à observância dos ritos, conforme a gente percebe aqui na parábola, alguém que se dedicava a orar e também a jejuar regularmente, 2 vezes por semana. O jejum cerimonial daqueles dias era feito às segundas e às quintas-feiras, lembrando da destruição de Jerusalém e da destruição do templo. Aliás, do dia em que a muralha foi rompida pelos babilônios e depois o dia em que o templo foi destruído. Um aconteceu na segunda, outro aconteceu na quinta. E então os fariseus rememoravam essas tragédias nacionais, jejuando com regularidade. Era então alguém muito religioso que cumpria as observações da sua época. E o outro, um publicano, um judeu de nascimento, parte do povo da antiga aliança, mas que ele trabalhava para os romanos, era um coletor de impostos, e eu não conheço nenhum coletor de impostos, exceto o pastor Rubens, nosso querido
pastor Rubens, que é auditor da Receita Federal, aliás, da Receita aqui do Distrito Federal. Ele é muito querido por todos nós, mas, em geral, os cobradores de impostos não eram bem vistos e ainda não o são. Bom, os dois vão ao templo. E vão fazer o que no templo? Vão orar. Um sai justificado, ou seja, um teve a sua oração atendida, e o outro teve a sua oração ignorada. Qual foi atendido? Lógico, o atendido foi o religioso, que jejuava com regularidade, que observava a lei de Moisés com bastante zelo. Esse deve ter sido atendido, afinal de contas, ele era religioso. E o outro, que era um coletor de impostos, sujeito, inclusive, de alguma corrupção. O pessoal gosta de dizer que todo publicano era ladrão. A Bíblia não diz isso, as pessoas é que ficam dizendo essas coisas, não é? Então, esse aí não deve ter sido atendido. Aí Jesus coloca exatamente o contrário. A lógica de Jesus é invertida. O fariseu foi lá e orou de si para si. Ele estava falando com quem? Estava falando com ele mesmo. Então, tem certas orações que elas sofrem um problema de destinação. Sabe quando você manda um e-mail e o e-mail volta? Porque você colocou uma letrinha errada. Aí você fala para a pessoa: recebeu o e-mail? Ela fala: não chegou. Olha na tua caixa de spam. Não chegou. Aí você vai olhar lá, você errou. Você mandou o e-mail para outro lugar. Ou ainda pior, né? Quando você pega aquela mensagem do WhatsApp, aquele videozinho e compartilha com o grupo errado. Essa daí é feia, né? Desculpa aí, pastor, grupo errado. Como assim, grupo errado? Tem certas coisas que a gente nem devia receber. Se recebeu, nunca devia compartilhar. Se tem alguma coisa que você compartilha com os outros, que não pode compartilhar com seus irmãos na fé, é bem provável que você não devia ter compartilhado com ninguém. Mas tem essas coisas, né, de e-mail errado, grupo errado, e tem oração errada também. A oração foi para o destinatário errado. Por quê? Porque o fariseu estava orando de si para si. Qual era o problema? Era a atitude. Era uma oração que não funcionava por causa da atitude. Ele estava dizendo: graças te dou, Senhor. Poxa, mas ele começou certo, orar agradecendo. Graças te dou que eu não sou como os outros homens. Eu não sou como aqueles que não observam a lei, mas eu sou zeloso, eu sou dizimista, eu sou cuidadoso, eu jejuo regularmente. Quantas vezes nós podemos perceber pessoas que se gloriam na sua espiritualidade exterior? Uma vez eu estava conversando com algumas pessoas, eles falam assim: o Zé gosta de se vestir com simples, né? O Zé gosta de calça jeans e camisa polo e tal. Eu falei para eles assim um dia: olha, eu precisei me cuidar, porque eu estava ficando tão relaxado, que eu estava começando a me gloriar na minha simplicidade. É mais ou menos como uma senadora que nós tivemos, que estava sempre de calça jeans e camiseta. Mas isso não deixa de ser uma forma para chamar a atenção. Só que, em vez de chamar a atenção por estar muito bem vestido, chama a atenção por estar muito simples. Não deixa de ser uma forma de chamar a atenção. Às vezes, a religiosidade exterior é uma forma de chamar a atenção. Lembra daquelas velhas expressões: esse joelho aqui está parecendo coco. Aquelas 3 marcas do coco, né, onde a gente fura o coco. Esse joelho que parece coco é marca. A parede lá de casa tem as marcas da oração. A gente tem que ter cuidado para não ficar ostentando espiritualidade. Jesus disse em Mateus capítulo 6, que a gente deve orar no secreto do quarto, e o nosso Pai que vem em secreto nos recompensa. Orar, jejuar, dar esmolas, são coisas que a gente faz com discrição.
São coisas que a gente faz não para que os homens vejam, mas a gente faz para que Deus veja. Então, o problema deste fariseu aqui era a atitude com que ele orava. Ele orava de si mesmo para impressionar os outros. Esse tipo de oração não encontra resposta. Jesus diz que este homem foi ao templo para orar e do jeito que ele foi, ele voltou para casa. Nenhum resultado prático desta oração, por causa da atitude. O outro, o publicano, é diferente. Ele está longe, não tem coragem de levantar a cabeça porque se sente, digamos assim, insatisfatório para isso. Ele se sente quebrantado e ele diz na sua oração: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Jesus diz que este saiu de lá justificado, ou seja, a oração dele foi ouvida. O fariseu que disse, eu não sou um pecador, saiu de lá do mesmo jeito. E o outro que disse, eu sou um pecador, saiu de lá abençoado. Interessante, né, que em João capítulo 9 as pessoas dizem assim, Deus não ouve pecadores, dizendo que Jesus era um pecador. Ele havia curado um cego de nascença e acusaram aquele homem de estar forjando a sua cura. Você não é cego nada, esse homem não te curou, esse homem não foi porque Deus não ouve pecadores. E aí o cego curado responde, se ele é pecador ou não é, eu não sei. Só sei que eu era cego e agora eu vejo. Na verdade, o que Jesus ensina não é o que os fariseus diziam, que Deus não ouve pecadores. É o contrário. Deus ouve pecadores. Mas os pecadores que admitem que são pecadores. Como falamos semana passada, os pecadores que confessam os seus pecados. E não aqueles que se fazem de mentirosos, como diz João na sua carta. Se dissermos que não temos pecado, mentimos. A gente mente primeiro para si mesmo. Depois a gente mente para os outros. E a gente, se for orar a Deus, dizendo que não temos pecado, nós tentamos mentir para Deus. E fazemos ainda Deus de mentiroso. Porque a palavra de Deus diz que todos pecamos. Então a questão não é orar em pecado, ou não orar não estando em pecado. Nós sempre estaremos em pecado. Nós somos pecadores. E Deus ouve pecadores. Mas Deus ouve pecadores sinceros, quebrantados, humildes, que admitem que precisam da graça de Deus. Deus ouve pecadores que se aproximam dele para serem perdoados, purificados, restaurados, fortalecidos. Eu sei que às vezes a gente age do contrário, né? Rapaz, eu estou tão mal que eu não vou nem orar, não vou nem falar com Deus, que acho que Deus não vai nem ouvir minha oração. É quando você está mal que você precisa aprender a orar. A gente precisa aprender a orar e a recorrer à oração, principalmente naqueles momentos que a gente se sente mais fraco. Mas é orar assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, olha a minha fraqueza. Senhor, eu pequei mais uma vez. Senhor, eu falhei. Senhor, eu preciso de ajuda. Deus tem prazer em responder à oração daquele que o busca. Amém? Então, quer ser justificado, ore a Deus com sinceridade. Quer encontrar a justiça de Deus, quer encontrar a graça de Deus, quando você orar, não ore para os homens, ore para Deus. Como eu já disse a vocês, as nossas orações públicas, elas são menos importantes que as nossas orações particulares. A oração pública segue o protocolo da nossa liturgia. Mas a oração particular, aquela oração espontânea, aquela oração, você e Deus, essa é muito importante. É muito importante mesmo. Então, ore, fale com Deus, mas fale com sinceridade. A parábola que abre o capítulo é uma outra metáfora interessante. Jesus está ensinando acerca de orar sempre e não desanimar. Um outro segredo da oração, além de ser sincera, espontânea, verdadeira, humilde,
A oração, muitas vezes, deve ser persistente. Mas a tendência da gente ser persistente depende da necessidade. Tem certas coisas que nós, de fato, queremos. Tem certas coisas que nós, de fato, precisamos. E se verdadeiramente a gente tem consciência disso, a gente vai orar com perseverança. Uma das dificuldades do mundo moderno é a nossa capacidade de perseverar cada vez mais reduzida. Nós nos tornamos uma geração muito imediatista, queremos as coisas muito rapidamente, e se a gente não consegue aquilo que queria, a gente rapidinho muda e vai para outra coisa. Falta de foco. É mais ou menos como querer passar num concurso público difícil, ou então entrar numa faculdade que é 80 por 1 para você entrar. Tem que se esforçar, tem que se dedicar. Alguns nasceram com um brilhantismo natural e têm facilidade para certas coisas como provas e concursos. Outros dependem de muito esforço. A maioria de nós depende de muito esforço. E se você não tiver foco, você desiste. Está muito difícil. Vou fazer isso aqui mesmo. Alguém que tem um sonho de uma carreira mais complexa de se ingressar na universidade, ele tenta uma vez, tenta duas, tenta três, e vou fazer isso aqui mesmo. Não é o meu sonho, não é o que eu queria, mas deixa para lá, vou por aqui. Será que na oração nós podemos fazer assim? Fazemos. Senhor, eu queria tal coisa. Mas se você quer mesmo, amanhã você volta para Deus e fala: Deus, a propósito da nossa conversa de ontem, eu queria retomar aquele assunto. Deus, eu preciso desta resposta tua. Aí no dia seguinte você vai lá: Deus, não querendo incomodá-lo, mas eu falei anteontem e falei ontem, e o Senhor ainda não me deu uma resposta. O Senhor poderia, por gentileza, despachar aí dos altos céus, ou a bênção, ou a justificativa de por que o Senhor não está me atendendo? Aí lá no quarto dia ele vai falar: Deus, eu vou começar a falar mais alto, porque me parece que o Senhor está muito ocupado. Eu vou mudar inclusive o horário da oração. Eu estava orando de manhã, agora eu vou começar a orar de madrugada para ver se funciona mais, não é? E aí a gente vai insistindo. Dali uma semana a gente fala: bom Deus, hoje eu estou de jejum, falando mais alto, porque eu estou precisando, e será que dá para o Senhor responder? Depois de 30 dias a gente fala: Deus, misericórdia. Senhor, já jejuei demais, já estou fraco. Já estou quase fazendo oração silenciosa, né? Senhor Deus. Tem hora que a gente tem que fazer esse jogo com Deus. Por quê? Se a gente quer mesmo, a gente vai insistir. A coisa que me vem à mente aqui, o Jorge já me lembrou isso um dia, é: não esqueça da minha Calói. Quem é mais velho aqui sabe do que eu estou falando. Era a propaganda do menino que queria uma bicicleta. E o pai acorda, vai escovar os dentes, está lá no espelho: não esqueça da minha Calói. O pai entra no carro, está lá no retrovisor: não esqueça da minha Calói. O pai chega lá no comércio dele, na mesa dele está lá: não esqueça da minha Calói. Todo lugar que o pai olha está lá: não esqueça da minha Calói. O que o menino ganhou no final do ano? Uma Monarch. Calói, né? Ganhou uma bicicleta, né? É a ideia da insistência. Essa propaganda é muito interessante. O não esqueça da minha Calói é um exemplo de persistência. Jesus estava ensinando a orar assim: insistir, insistir, insistir. E o exemplo que ele dá é de um juiz que não era honesto, não estava nem aí para as pessoas, não se preocupava com o que diziam dele. A demanda era de uma viúva, ou seja, de uma mulher que não tinha quem a defendesse. Naquela época, a mulher ou deveria ser defendida pelo pai, se fosse solteira, ou pelo marido, se fosse casada. Uma mulher viúva não tem quem a defenda. O normal seria que os juízes se preocupassem com isso. Por isso que
O juiz naquela época era o governador, era o prefeito, era o chefe, né? Era um sistema diferente, não eram 3 poderes como hoje. Hoje nós temos executivo, legislativo e judiciário. Naquela época era um poder só, é o rei. São os representantes, os chefes, os líderes, eles respondiam por tudo. E esse aí era iníquo, corrupto, desonesto, indiferente às preocupações com as pessoas. Mas aquela viúva o teria vencido por meio da insistência. A lógica de Jesus é a seguinte: se um homem corrupto, incomodado, acaba atendendo, quanto mais Deus, que é bom, não vai responder a você, que é seu filho, não vai atender a sua necessidade. Então ore, insista, fale com Deus. Uma questão é que às vezes nós não sabemos exatamente o que queremos. E quando a gente não sabe o que quer, a gente não ora muito tempo por isso. Nós devemos orar com mais insistência. Se temos uma demanda genuína, verdadeira, algo que de fato necessitamos, devemos insistir em oração, até que Deus nos responda. Amém? Esses são os 2 ensinos de Jesus acerca da oração. Mas eu queria considerar um aspecto difícil, que é quando, apesar de você orar com sinceridade, e apesar de você orar com insistência, a resposta tarda, ou a resposta é não. Porque orar não é uma garantia de que nós sempre teremos o sim de Deus. Eu gostaria de dizer a você que, olha, se você orar com humildade, se você orar com o coração quebrantado, e se você orar com insistência, aí estão os 2 segredos da vitória, aleluia! Eu podia vestir aqui agora minha capa neopentecostal, me transformar num outro personagem, mudar o tom de voz, falar: você agora, meu amigo, minha amiga que está aqui, se você insistir em oração, e se você falar com Deus todos os dias, pela manhã, e pela tarde, e pela noite, como fazia o profeta Daniel, se você for na janela do seu quarto, virar o seu rosto para Jerusalém, e orar todos os dias, insistentemente, Deus vai responder a sua oração. Quase que eu assustei alguns aqui, né? Eu gostaria de poder dizer algo mais ou menos assim: se você se humilhar, se você ficar quebrantado, se você reconhecer os seus pecados, Deus com certeza vai te responder de acordo com a tua necessidade. Porque o sim de Deus está garantido para quem insiste, persiste, resiste, e para quem se humilha, quebranta e pede humildemente a Deus. Eu podia fazer uma mensagem como esta e você ia ficar muito animado hoje. Oh, aleluia, hoje a labacheia está boa e o pastor falou, é hoje que a minha bênção vai chegar. E eu diria que num momento como esse, muita gente vai conseguir a bênção que não tem conseguido. Sabe por quê? Porque uma palavra como essa despertaria algo que muitas vezes está adormecido no coração. Jesus terminou a parábola da mulher, da viúva, com o juiz iníquo, dizendo: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé sobre a terra? Um dos problemas da nossa oração é a falta de fé. Às vezes a gente não é persistente, e às vezes a gente não se humilha tanto, não se quebranta tanto, por causa da nossa falta de fé. Por que eu vou fazer tanto esforço? Por que eu vou reconhecer todos os meus erros e vou me humilhar, e vou me prostrar, e vou me derramar, se às vezes isso não funciona? A falta de fé.
Nós somos uma geração com menos fé. Isso é consequência do mundo que a gente vive. Às vezes eu lembro a vocês que eu sou da geração que pegou o finalzinho do período de avivamento no Brasil, que foi no final dos anos 50, começou, e foi até o início dos anos 70. Como eu sou de 63, minha infância eu ainda respirava esses ares, minha adolescência eu conheci pessoas que viveram muito desse avivamento. Foi uma época diferente. Quem está aqui e viveu, sabe. A nossa igreja nasceu nessa época. Nasceu na época do avivamento. Então o passado desta igreja aqui foi muito mais fervoroso do que nós somos hoje. É uma questão do tempo. E não tem como forjar avivamento. Avivamento não é algo que acontece de baixo para cima, avivamento só acontece de cima para baixo. É Deus que derrama. É agir de Deus, é mover de Deus. Não tem como induzir o avivamento. Nós não produzimos avivamento. Avivamento é algo que Deus faz. Deus aviva a sua igreja, Deus aviva uma nação, Deus aviva uma cidade, Deus faz algo extraordinário diferente. Isso vem de Deus, é de cima para baixo. Décadas depois do avivamento, a fé esmorece. Tem muita gente hoje que já não tem fé. Nós somos uma geração mais secularizada, mais intelectual, a gente ora menos, a gente ora com menos convicção. As nossas orações por enfermidade já vão assim com a possibilidade, né? Senhor, se for da tua vontade, o Senhor realiza um milagre, cura, para a glória do teu nome. Mas se não for da tua vontade, o Senhor recolha. A gente mesmo já expressa a nossa ambiguidade. Senhor, se tu quiseres fazer, o Senhor faça. Se o Senhor não quiser fazer, tudo bem, eu entendo, está tudo certo. Você entende? É como se você chegasse para o pai e dissesse assim: pai, não esqueça da minha calói, mas se você esquecer, tudo bem. Nós oramos sem fé. Quando meus filhos às vezes me pediam alguma coisa: pai, se você tiver dinheiro, você compra aquilo. Mas ele já me dava a resposta, né? Eu não tenho dinheiro. Ele já facilitava, né? Eu não tenho dinheiro. Você está entendendo? Se você começa a frase assim: pai, se você puder, você compra. Não posso. Já te deu a resposta, a saída pela direita. Não é assim que você arranca alguma coisa do seu pai. Você tem que falar: pai, eu estou precisando. A professora falou que eu tenho que levar isso. Meu tênis tem que ser esse, pai. O professor falou que tem que ser esse. Enfim, você está entendendo? Assim você talvez consiga. Mas se você já chega dizendo, se é partícula condicional. Então, um dos problemas que nós temos com a oração é que hoje nós somos um povo com menos fé. E Jesus havia previsto isso. Quando o Filho do Homem voltar, achará porventura fé na terra? Alguns esperam e imaginam a vinda de Jesus num grande avivamento. Eu vejo Jesus prevendo que com o passar dos anos, o amor, por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriaria e também a fé. A gente só não perde a esperança. Continuamos esperando. Então, o primeiro elemento que eu quero destacar com vocês é, além da perseverança e além de uma atitude humilde, nós precisamos rever a nossa atitude de fé. Nós acreditamos em Deus. Ou às vezes nós estamos orando repetidamente para tentar nos convencer. Muita gente hoje está sendo atraído por essas novas técnicas de neurolinguística. Hoje mesmo eu recebi uma nova coisa que eu não sabia que existia, uma técnica aí de tocar pontos da cabeça. Eu não posso falar essas coisas, a gente já vai procurar, vai tentar descobrir, né? É uns negócios aí que você se livrar dos pensamentos negativos por meio de 14 pontos na sua cabeça que você faz. Umas doideiras, gente.
Isso é reprogramação, isso é neurolinguística. As pessoas usam novas técnicas de manipulação, e aí os coachings vão treinando essas coisas, e é tudo gente arrancando dinheiro, com todo respeito, de gente ingênua. E aí ele volta a ficar melhor, é lógico. É a mesma coisa que o macumbeiro dizia que fazia no passe, que a benzedeira fazia com o raminho de arruda, que o pajé fazia com a mandinga dele, que o padre faz com a reza, que o pastor faz com unção com óleo. É tudo mandinga. A pessoa vai, recebe lá uma ministração religiosa e acha que saiu melhor. Agora nós somos uma geração de psicologismo. Nem é psicologia, é psicologismo, né? Então as pessoas ficam inventando essas técnicas. E tem gente pagando caro para reprogramar a sua vida. Isso não é religião. E também não é ciência. Irmão, o que não é religião e o que não é ciência, cuidado. Tem grande chance de ser engano. Porque se é ciência, a ciência comprova. Se é religião, a Bíblia comprova. Agora, se não é religião e não é ciência, cuidado. Tem grande probabilidade de ser engano. Então, muitas vezes, nessa nossa geração desprovida de fé, a gente acaba se envolvendo com outras coisas que não fazem o menor sentido. E interessante que as pessoas têm fé nessas coisas. As pessoas estão acreditando em coisas que não fazem sentido. Eu lembro da época dos florais de Bach. Pessoas acreditarem em cromoterapia. Pessoas acreditarem naquele colchão com infravermelho e magnetismo. Pagar 10 mil no colchão que tem uns negócios lá para dormir. Gente, como é que pode as pessoas acreditarem nisso? É sério. E muita gente aqui, alguns aqui devem ter comprado isso. E as pessoas acreditam. Não, porque tem um monte de certificado, laboratório da Alemanha, não sei o que lá. Irmão, fazer um papel dizendo que eu sou doutor é fácil. Tem gente que entrou na Fazenda Boi Gordo, tem gente que entrou na Vistus Master, tem gente que entrou em outras pirâmides aí. Tem as mais modernas que eu nem sei quais são. Então tem muita gente acreditando no que não deveria ter crédito. E a gente não acredita em Deus. Nós somos uma geração estranha, que acredita em tudo que lê no jornal, acredita em fake news, e não acredita em Deus. Não acredita na palavra de Deus. Duvida da Bíblia, mas aceita qualquer coisa que o maluco coloca no site. São esses dias estranhos que estamos vivendo. Mas a gente precisa voltar à oração sincera, a oração do coração quebrantado. A gente precisa voltar à oração persistente, perseverante, e principalmente a oração que tem fé. Como lemos semana passada, Tiago escreveu: a oração da fé salvará o doente. Se tiver cometido pecados, serão perdoados. A igreja onde eu cresci, do seu Joaquim, avô da Tânia, ele fazia a oração final do culto, ele chamava, vamos agora fazer, ele era português, vamos agora fazer a oração da fé. A última oração do culto era a oração da fé. E por que ele dizia isso? Porque era a hora que as pessoas iam apresentar a Deus as suas necessidades. Faça o seu pedido, seja de cura, seja disso, seja daquilo, faça a oração da fé. E depois encerrava o culto e falava: agora, se alguém quiser uma oração, vem aqui para frente e nós ainda vamos orar. E encerrava o culto e formavam-se as filas de oração. Vocês lembram desse tempo? E se na igreja tinha alguém que tinha dom de revelação, a fila dele era longa. E se era o outro diácono, presbítero lá da igreja, que não tinha revelação, a fila dele era rapidinho. 3, 4 pessoas, ele já estava. O pessoal da pressa, o pessoal com pressa ia na fila dele, né? Orava e ia embora para ver os gols do Fantástico. O pessoal que o time tinha perdido, estava precisando muito da bênção, aí ele ia lá e ficava na fila da revelação, aquela fila longa. Vocês lembram desse tempo, vocês sabem do que eu estou falando.
Não era só lá não, né? Aqui era igual. É assim mesmo. Crente é igual em todo canto. Mas por que as pessoas ficavam na fila para receber a oração? Porque essa oração aqui é mais forte. Aí vem a Universal e cria a corrente dos 318, a porta e aquele monte de coisa. Vocês estão entendendo? Nós somos uma geração estranha. E o que nós precisamos, na verdade, é orar com o coração quebrantado, orar com sinceridade, orar para Deus e não ficar orando para os homens, e orar com insistência, mas principalmente com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas tem outro detalhe, e eu não vou me alongar muito. Às vezes alguém com fé, alguém persistente e alguém sincero não consegue o que queria em oração. A Bíblia tem alguns exemplos. E eu queria analisar rapidamente. O primeiro é Moisés, capítulo 3 do livro do Deuteronômio. Ele diz que pediu a Deus que deixasse ele entrar na terra. Eles haviam começado as conquistas do lado leste do Jordão. E quando ele viu que Deus estava dando vitórias para eles, eles venceram Og e Seom, rei dos amorreus, eles estavam sendo bem-sucedidos em algumas batalhas. Ele pede: Deus, me deixa passar esse Jordão e conhecer a terra. E Deus fala: não, você não vai entrar. A impressão que Deus foi muito duro, né? Só por causa daquela situação que Moisés, em vez de falar a rocha, ele feriu a rocha. Então, num princípio de análise, a gente diria: Deus foi intransigente, Deus não cedeu, porque Deus já havia dito que Moisés não ia entrar, e palavra de Deus não volta atrás. Deus já tinha dito para Moisés também: Moisés, sai da frente, deixa eu destruir esse povo. E com você eu faço um povo maior ainda. E Moisés falou: não, senhor, se o senhor vai destruir eles, pode passar por cima de mim também. Moisés já tinha feito Deus mudar de ideia, quando Moisés intercedeu pelo povo. Mas quando ele intercedeu por si mesmo, Deus disse não. Numa primeira leitura, nós diríamos: Deus foi duro com Moisés. Mas quando eu paro para pensar assim, penso: puxa vida, Moisés tinha 120 anos. O que ele pediu para Deus? Estes olhos querem ver esta terra que o Senhor vai dar para esse povo. E Deus fala, pensa talvez assim: Moisés, eu tinha combinado um serviço com você, rapaz. Era para você tirar eles e colocar na terra. Em 2 anos você teria feito isso. Por causa da dureza do coração deles, Moisés, eu falei que essa geração toda ia morrer no deserto. Você já está há 40 anos nesse trabalho. Eu te contratei para 2, mais a conquista. Te contratei para no máximo 10 anos, Moisés. Você já está há 40. Vem descansar. Sobe. Você quer ver essa terra aí, Moisés? Vem ver daqui. Você está curioso com essa? Tem que ver o que tem aqui em cima. Essa conversa não está na Bíblia, é minha imaginação. Moisés está pedindo para Deus para ver uma terrinha aqui com 120 anos. E Deus está falando: pô, Moisés, você já trabalhou demais. E aquelas nossas conversas, que você não aguenta mais esse povo. E aquele dia que você falou: se o Senhor me ama, me mata. Por que agora você não quer que eu responda aquela oração? Um tempo atrás Moisés tinha falado: Deus, se o Senhor me ama, me mata. E agora que Deus falou: vou te matar. Não, agora eu quero entrar. Vou morrer agora? Honestamente, Deus livrou Moisés de uma boa, de um trabalho muito difícil. Liderar a guerra com 120 anos. Pensando bem, Deus fez um favor para Moisés. E eu imagino que lá em cima Moisés deve ter falado: valeu, Jesus, prazer te conhecer. Valeu, Deus, o Senhor me ama mesmo. Espírito Santo, uma honra estar aqui com vocês. Eu pensei que eu conhecia tudo, agora que eu estou conhecendo as coisas aqui em cima. Outro, Davi. Quando Batseba
ficou grávida de um filho, fruto de um adultério. Ele orou pedindo a Deus que a criança vivesse. Jejuou, lamentou. Por fim, a criança morreu. Talvez alguém diga, Deus foi duro com Davi. Pensa bem. Se aquele menino vive, ele seria sempre, esse aí, esse aí é o adulterino, esse aí foi o que nasceu. Aquele lá, lembra? Trouxeram Batseba aqui no palácio, Urias estava vivo. Então, esse aí é o pecado de Davi. O pecadinho chegando aí. Batseba, olhando aquele menino, ela sempre se lembraria que aquele filho ela teve quando ela foi violada por Davi. Eu creio que contra a sua vontade. Então, por amor a Davi, por amor a Batseba, por amor à criança, a criança não viveu. Deus fez um favor para Davi. Aquele menino seria sempre uma testemunha do pecado de Davi. O menino não teria culpa disso, mas seria. Porque Davi cometeu ainda um assassinato para encobrir o seu pecado. Então foi um favor que Deus fez a Davi, quando não atendeu a sua oração. Deus fez um favor a Paulo, quando não retirou o espinho da sua carne, seja lá o que for isso. Porque ele pediu e Deus disse não. Minha graça te basta. E depois Paulo entendeu o porquê. Para que Paulo não se tornasse presunçoso, arrogante, soberbo, por causa das revelações tão grandes que ele havia tido. Ele tinha que lembrar-se da sua humanidade. Ele tinha que lembrar-se que ele era apenas um ser humano. Ele viu coisas gloriosas. Ele viu o céu. Ele viu o céu. Mas ele ainda estava na terra. Ele era um ser humano. E ele deveria entender que, por bondade de Deus, Deus havia lhe revelado o que ele herdaria. Mas que ele ainda era apenas um ser humano e não era melhor que os outros. Não era maior que os outros apóstolos. Não era o homem mais importante da terra. Quantos de nós que queremos ter revelações dos céus, não podemos tê-las, porque se as tivermos, vamos querer levar o celular no céu para fazer selfie. A gente vai ficar lá no céu, diante do coral de anjos, fazendo selfie. Aí, pessoal, olha um cotô aqui, vai pôr no Facebook, né? Eu, Arcanjo Miguel e Gabriel. Já pensou? Pensa bem. Se você tivesse uma revelação extraordinária de Deus, você continuaria sendo a mesma pessoa? Você ia continuar humildemente servindo a Deus, você ia escrever um livro, divinas revelações do céu, divinas revelações do inferno. Hein? O que você faria? Deus fez um favor para Paulo, quando disse, Paulo, minha graça te basta. Isso que te faz sofrer, te faz bem. Para você lembrar que você é ser humano. E por fim, um não de Deus, que foi muito bom para todos nós. Quando Jesus disse, se possível, passa de mim esse cálice. Mas se não, seja feita a tua vontade e não a minha. Ainda bem que Deus não livrou Jesus da cruz. Aqui estamos nós, pela cruz atraídos, pela cruz reconciliados. Ainda bem que Deus não responde a todas as orações. Então, ore com insistência, ore com humildade, ore com fé. E se mesmo assim Deus não te atender, acredite, provavelmente é para o teu bem. Deus sabe coisas que nós não sabemos. Quando Ele quer livrar, Ele livra. Quando Ele não quer livrar, Ele não livra.
mas Ele sempre sabe o que faz. Que tal orar mais uma vez? Não desista. Insista. Vamos ficar em pé. Os músicos podem vir, por favor. Na escola da vida, Senhor, a oração é uma lição difícil de aprender. Aprender a orar. Aprender a ouvir. Porque muitas vezes as nossas orações são vias de mão única. Nós só queremos falar. Mas orar também é ouvir. E às vezes é ouvir não. Às vezes é ouvir espera. Às vezes é ouvir tenha bom ânimo. Às vezes é ouvir crê, confia. Se creres verás a glória do Senhor. Queremos aprender a orar, Senhor. Com mais foco, com mais perseverança, com mais sabedoria. Orar com discernimento, orar com entendimento. Orar por causas justas. Não queremos orar pelas nossas rivalidades, orar pelas nossas invejas, orar movidos por cobiça, orar por ciúme, por coisas que nos enganam, Senhor. Podemos orar movidos por sentimentos até mesmo pecaminosos, pedindo coisas que não precisamos para que as ostentemos. Senhor, nosso coração é tão enganoso que podemos orar com falsidade, podemos orar por ganância. Ah, Senhor, livra-nos de nós mesmos. Nós queremos te conhecer, mas talvez nós precisemos primeiro nos conhecer, Senhor. Olhar lá dentro de nós e ver o que nos move. Pelo que nos ajoelhamos, pelo que estamos orando, quais são as nossas causas, quais são as nossas motivações. O que dizemos, Senhor? O que falamos? O que sentimos? O que pensamos? Começa mostrando-nos o que somos, Senhor, para que aprendamos a orar. Orar como gente grande, orar como gente amadurecida. Não queremos orar como crianças mimadas, nós queremos orar como gente que experimentou o quebrantamento, que experimentou a dor, Senhor, para buscar o consolo, que experimentou a enfermidade para buscar a cura, que experimentou a fraqueza, mas quer encontrar a força, que está sentindo medo, mas quer encontrar coragem, que está cansado, mas quer se pôr de pé, que está desanimado, mas quer superar o desânimo e quer encarar a carreira de frente, Senhor, quer completar a corrida. Nós queremos orar como gente grande que conhece o Senhor, como gente que amadureceu na fé, no amor, na caminhada com Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a orarmos como quem tem fé. E se não temos ainda, oramos pedindo como aquele homem: ajuda-nos na nossa falta de fé. E se tivermos o teu não, Senhor, por misericórdia, ensina-nos, explica-nos e silencia-nos com a paz que excede todo o entendimento. Quando o Senhor nos ouvir, responda-nos, ainda que seja um não, mas responda-nos, Senhor, e que o nosso coração descanse no teu sim, no teu espera e no teu não.
porque sempre será o melhor para nós. Ó Deus, e que o nosso coração se derrame, que a nossa alma se derrame, e assim possamos te servir com integridade, com sinceridade, em nome de Jesus. Amém e amém.